Bem-vindos, bem-vindas ao canal da SOS Ciência. Eu sou a professora Júlia Barreira e vou começar com vocês hoje uma nova playlist sobre concurso público para quem deseja trabalhar como docente no ensino superior aqui no Brasil. E a gente teve a ideia dessa playlist porque imagino que muitos de vocês sejam estudantes aí que estejam finalizando o mestrado, finalizando o doutorado, e a gente passa por essas etapas de formação justamente para depois, né? Muita gente gostaria de trabalhar como na docência, no ensino, na pesquisa, na extensão, no ensino superior público brasileiro. Só que para a gente fazer essa transição, né, do mestrado e doutorado para o cargo de professor ou professora numa instituição pública, existe um processo aqui que é marcado por um concurso público e que tem características muito particulares. Então, quando a gente, eu pelo menos durante ali mestrado e doutorado, eu conversei pouco dentro da universidade sobre quais seriam ali os requisitos para um concurso público, como prestar, o que seria exigido de mim, qual seria essa demanda psicológica também por trás de um concurso, como que eu sei, né, quais são os concursos que estão sendo oferecidos. Então, eu saí ali do doutorado com uma série de dúvidas e eu fui acalmando essas minhas inquietações depois que eu fui conversando com muitas pessoas da área. Então, colegas que estavam também prestando, professores e professoras que já tinham passado por esse processo. Então, todas essas dicas, esses conselhos me ajudaram muito nesse 1 ano e meio aí de terminar o doutorado, até realmente prestar alguns concursos públicos, né? E possivelmente ingressar numa instituição pública. Então, a ideia com essa playlist é compartilhar com vocês muito do que essas pessoas também passaram para mim, muito do que eu li nesse 1 ano e meio aí de finalizar o doutorado até hoje, e também algumas das minhas experiências. Acho que nesse 1 ano e meio eu acabei me inscrevendo em uns, talvez, acho que 5 ou 6 concursos. Eu realmente prestei 3, tá? Então, foram concursos com características bastante diferentes. Então, também vou trazer para vocês um pouquinho dessa minha experiência. E acho que essa é uma playlist aí muito rica para pessoas que também tiveram experiências com concursos, compartilharem, comentarem aqui embaixo, para a gente ajudar essas pessoas nessa etapa que a gente sabe aí que é bastante desafiadora. Então, eu tenho várias perguntas que eu gostaria de responder com essa playlist. E acho que para a gente começar essa nossa discussão, uma pergunta aí norteadora que parece interessante é quais são os diferentes tipos de concurso público que a gente pode prestar para trabalhar aí como docente no ensino superior. Muitas vezes a gente fica focado só em uma opção, né? Mas existem tantos, esse leque ele é tão amplo que a ideia com pelo menos esse vídeo de hoje é ampliar um pouquinho essas possibilidades. E por que eu estou falando que existem vários tipos, né? Eu posso abrir minha cabeça. Porque olha só, a gente pode prestar um concurso. Em diferentes instituições, a gente tem faculdades, né, ou universidades, desculpa, municipais, públicas, a gente tem instituições estaduais e federais. Então, tem pessoas que querem ficar próximo ali a seus familiares, né? Já tem uma vida um pouco estabelecida em determinado local. Então, a primeira sugestão que eu já dou é para vocês fazerem esse mapeamento. Quais são essas instituições próximas a vocês e que têm cursos na área que vocês atuam? Esse é um primeiro ponto. Depois, quando a gente vai prestar um concurso, também tem duas formas da gente trabalhar dentro de uma instituição pública, que é com a chamada dedicação exclusiva, ou seja, eu tenho que deixar todos os cargos que eu exerço até o momento, né, ou as demais faculdades que eu dou aula, instituições com as quais eu trabalho, e me dedicar única e exclusivamente a essa instituição que eu estou entrando. Ou também a gente tem a dedicação parcial, então eu vou me dedicar 20 horas a essa instituição pública, mas eu vou desenvolver uma série de trabalhos paralelos com outras organizações aí parceiras. E também o período é importante a gente saber, porque tem concursos públicos para professores substitutos
ou seja, você vai ser concursado, mas com um prazo determinado de 6 meses, 1 ano ou 2 anos, e tem concursos chamados para professores efetivos. Então, é aquele concurso que você entra e você não tem prazo para sair, teoricamente, né? E você fica aí, faz toda a sua carreira dentro dessa instituição. Então, o que eu vou fazer agora? Vou trazer alguns exemplos dessas variações que a gente pode encontrar e fazer uma análise um pouco crítica, né, de quando que é interessante num caso ou interessante no outro. Então, primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês é desse concurso que, inclusive, eu prestei, tá? Numa instituição chamada de Unify, que é em São João da Boa Vista, fica bem ali na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, tá? E essa é uma instituição municipal, ela é uma universidade municipal, tem a graduação, tem pós-graduação e você é concursado, igual, né, outras instituições. Esse concurso aconteceu agora no ano de 2022 e olha só uma característica dele. Nele, eles poderiam contratar tanto pessoas especialistas, quanto mestrado, quanto pessoas com doutorado, o que vai variar o seu valor de hora-aula. Então, essa é uma boa sugestão, é uma boa opção para pessoas, por exemplo, que estão no mestrado, ou para pessoas que estão no doutorado e já querem vivenciar um concurso público, né? Ou já querem ser concursadas e mais para o futuro prestar talvez outras instituições, mudar, ou até mesmo permanecer ali, mas com um aumento do valor de hora a partir da titulação. Então, essa é uma sugestão. Procurem aí na região de vocês, se vocês também não têm essas instituições municipais públicas. No edital desse concurso, eles já falavam que tinha R$ 250 de vale alimentação, tinha 20% a mais, né, de remuneração por hora de atividade, e só que qual era o grande ponto aqui? Que a própria reitoria que ia definir a sua carga horária e dias de trabalho. Ou seja, você não era contratado para 20 horas, 40 horas, não era dedicação exclusiva. Pode ser que você só desse 4 horas na semana de aula nessa instituição. E aí você receberia o seu valor aqui, né, de acordo com a sua titulação, vezes 4 ali, calculado para o mês, mais todos esses benefícios. Ah, vou dar 8 horas, então aumenta. Então, você seria meio que, seu valor, sua remuneração seria diretamente, né, influenciada ou definida pela quantidade de horas que você dá na semana. O grande ponto positivo desse concurso é que ele era efetivo, o que significa que uma vez que você ingressou, teoricamente você vai sair somente quando você quiser, não tem um prazo de início e um prazo de fim, ou quando você se aposentar. Então, essa é uma possibilidade. Agora, uma segunda possibilidade que eu prestei também, esse foi no ano passado, logo que eu terminei o doutorado, como substituta na Unesp, tá? E aí até a gente vou ter um outro vídeo mostrando como que a gente descobre esses concursos. Então, a Unesp é uma grande universidade no estado de São Paulo que tem várias opções de concurso substituto. Então, para quem está nesse período de transição, eu deixo aí como uma boa recomendação. Nesse meu especificamente, a minha carga horária seria de 12 horas semanais, isso já estava no edital. A duração, no meu caso, seria de 1 semestre, mas eu vi já em outros editais da Unesp que tem substituto de 1 ano ou até 2 anos. No edital, eles falam que a remuneração para quem tem mestrado é de 1.331. Então, você pode prestar um concurso substituto na Unesp somente com o diploma de mestre, o que é ótimo para vocês vivenciarem essa possibilidade, né? Para vocês já juntarem alguns dos materiais. Então, é uma boa opção. E para quem tem doutorado, isso não está no edital, mas depois, né, eu fiquei sabendo, R$ 1.800 aproximadamente, o valor mensal, eles dão um vale alimentação significativo aí de R$ 700. Esse daqui eu passei, fiquei por 6 meses como substituta na Unesp, foi uma experiência incrível.
Mas basicamente eram só 12 horas e essas 12 horas semanais são destinadas especificamente ao ensino, tá? Então você não vai estar sendo contratado ou contratada para atuar como pesquisa, com a pesquisa, para atuar com a extensão. Você até pode fazer esse a mais, mas você não necessariamente vai estar sendo remunerado por isso. E vale a pena ver no edital a duração e essa questão da remuneração, tá bom? Então, que vai variar de acordo com a sua titulação. Ah, mas todo concurso de substituto é sempre para 12 horas semanais? Não, esse daqui foi o específico que eu prestei, que eram para 2 disciplinas ali já expostas no edital, já definidas no edital. Tem outros tipos de concurso substituto. Por exemplo, esse daqui da UFSC, né? Universidade Federal de Santa Catarina. Isso daqui nem é da minha área, mas eu vou trazer também como um exemplo, que é bastante comum. Então, esse é um concurso de substituto e você tem 2 opções aqui dentro, para trabalhar 20 horas semanais ou para trabalhar 40 horas semanais. E você pode ter tanto o título de mestre como de doutor, tá? Então, nesse caso também, substituto é uma boa, porque quem está no doutorado, tem o título só de mestre, também pode prestar e já ter essa experiência. Claro que a remuneração vai variar de acordo com a sua titulação e com a quantidade de horas semanais. Isso está no edital, assinalado tudo certinho. Mas no melhor cenário possível, você tendo 40 horas semanais e o título de doutorado, a remuneração é essa daqui. Eu não sei, gente, se nesse caso tem vale alimentação e outros benefícios, tá? Quem já prestou também puder compartilhar aqui com a gente, é uma boa. E, normalmente, esses cursos de substituto para 40 horas semanais, eles têm duração de 2 anos, tá? Diferente do anterior que eu prestei, que eram só 12 para ensino, aqui, por ser 40 horas, né, um volume alto, você pode atuar com ensino, com pesquisa e com extensão. Basicamente, você vai fazer todas as funções que um professor ou professora que é efetivo faz, mas com a diferença que seu salário vai estar ali quase pela metade, porque você tem um cargo provisório dentro dessa instituição, tá? Mas é uma boa experiência para vocês já verem qual é a dinâmica interna dessas instituições. Agora, e os concursos pré-efetivo? Vou trazer 2 possibilidades. Concurso pré-efetivo, esse daqui está aberto, inclusive, atualmente, na Federal do Paraná, Universidade Federal do Paraná. Normalmente, concurso de efetivo é para 40 horas semanais. A grande maioria dos concursos públicos para efetivo e 40 horas semanais vai pedir também dedicação exclusiva. E a remuneração, essa remuneração tem que ficar clara aqui, é a remuneração inicial, né? À medida que você vai progredindo ali dentro da instituição, ocupando novos cargos ou tendo novas titulações, esse valor também pode aumentar. No edital da UFPR, eles não falam também sobre vale alimentação e outros tipos de benefício, né? Plano de saúde, que são coisas que também nos ajudam muito. Então, quem estiver vendo esse vídeo, se também souber desses outros benefícios, compartilha com a gente aqui nos comentários. Então, esse daqui normalmente já é um concurso, né? Para quem tem o diploma de doutor ou doutora. E aí você vai passar por todas as fases de um concurso público, que normalmente é prova escrita, análise de currículo, memorial, alguns têm plano de trabalho. Então, o processo seletivo aqui também é muito mais complexo, e a gente vai falar disso também num outro vídeo. E, por fim, os concursos estaduais. Então, aqui especificamente, né, na Unicamp, esse daqui eu peguei um concurso da FCA, que é a Unicamp, a sede que é em Limeira, tá? Mas é bem parecido com os da Unicamp, com a sede que é fisicamente em Campinas, desculpa. Então, esse é um concurso para professor efetivo, e aí no edital tem 40 horas semanais, dedicação exclusiva, né? O concurso dura 1 semana, extremamente desgastante, remuneração inicial de 13.300. E para você fazer inscrição nesse concurso já é bem mais chato, porque você vai ter que já ter um memorial pronto, você já tem que ter um plano de trabalho,
e você tem um mês para fazer essa inscrição. Então, à medida aí que eu fui progredindo, né, notem que o processo de inscrição também já vai se tornando mais complexo, assim como o próprio concurso, né, o próprio processo seletivo, ele fica mais extenso, né, e mais desgastante. Que mais que eu posso falar aqui do concurso da Unicamp? Da dedicação exclusiva, da remuneração, tem benefícios, sim, e acho que do que eu tinha deixado, é que eu pensei em alguma coisa aqui na hora que eu estava falando e acabou me escapando. Tem alguns concursos da Unicamp que não são dedicação exclusiva, tá? Mas são bem pontuais. Esse daqui é um exemplo de concurso estadual, tá? Agora, minha sugestão qual é? Que vocês vejam se dentro dos estados que vocês estão ou nos que vocês gostariam de trabalhar também tem essas universidades estaduais e qual é essa remuneração base. Basicamente, nos concursos federais, a gente vai ter uma base bem parecida entre professores federais de diferentes regiões do país. Os estaduais, não. Os estaduais, a gente pode ter uma variação nesse valor. Campinas é um, Minas vai ser outro, Mato Grosso vai ser outro. Então, deem uma olhada certinho nos editais e o quanto que começa, né? Qual é esse início de salário em cada um deles. Bom, gente, esse é um vídeo introdutório, tá? Para a gente começar a ampliar nosso olhar para os concursos e todas as suas possibilidades. Trouxe aqui um pouco das remunerações, nível em que se encontra cada uma dessas instituições. Já até comecei a comentar sobre o processo seletivo, sobre o concurso em si, a inscrição, mas esses são conteúdos que a gente vai ver com mais calma em próximos vídeos, até para não sobrecarregar tudo em um só, tá bom? Se vocês também têm sugestões de vídeos para a gente abordar sobre esse assunto, dúvidas, coloquem aqui nos comentários que a gente vai gravando aí ao longo das próximas semanas e tenta trazer esse panorama geral. Se você gostou desse vídeo, aproveita e deixa o like aqui embaixo. Compartilha com outras pessoas que você conhece, que estão passando por esse período e também podem se beneficiar com esse conhecimento. E para acompanhar nossas publicações semanais, acompanhar nossos próximos vídeos sobre essa temática, aproveita e se inscreve no nosso canal. Meu muito obrigada e até a próxima.